E aí, Gabriel, assim, acho que é inerente fazer essa pergunta para você, que é, esse cara que já escreveu o estatuto, que coordena, que dá aula para as maiores lideranças hoje, né, futebolísticas do país, cara, o quanto você, entende que existe esse distanciamento, e dois, qual que é o grande desafio para encurtar isso, né? É, a nossa audiência aqui, ela sabe que a gente vai falar de balanço, de número, mas qual que é o exato pulo para dentro de campo, né? Legal, muito, muito boa a tua consideração, porque, como você falou, é um sistema e é um corpo só, né? E eu poderia dizer que a saúde financeira do clube ou a sua governança corporativa bem executada, ela é como se fosse a saúde do corpo. Sabe, é o coração que está batendo, é o sangue que está sendo bombeado, os órgãos que estão funcionando, né? Um pensamento estratégico seria o cérebro, que é o norte para onde vai. E aí eu acho que a gestão técnica é talvez os braços e as pernas, né? Seriam talvez aí, né, numa linguagem corporal, quem opera, né? Então, assim, o braço não consegue operar se a mente não der o norte e se não tiver sangue sendo bombeado, se não tiver saúde. Os pés não conseguem andar se não tiver o sangue bombeando para a parte muscular, se os ligamentos e o osso estiver bem, enfim. Então, acho que assim, eu acho que a gestão técnica, essa parte mais operacional, é a periferia, sabe? De contato direto no campo de batalha, que você vai estar no dia a dia. Então, por isso que, como você bem falou, o pulo é que as lideranças têm que conversar. E eu acho que esse é um gargalo que a gente tem hoje no futebol. E justamente porque você foi muito feliz, porque o escritório de quem toma decisões estratégicas, às vezes ele está muito distante, né, de quem está tomando decisões dentro do campo. Até o nome departamento, apesar de ser muito utilizado, eu não gosto, porque o departamento traz um pouco essa segregação, né? Eu vejo muito mais como algo conjunto das lideranças. Então, como isso é muito distante ainda no futebol, faz com que você tome decisões, por exemplo, de impacto econômico equivocadas. Então, vou dar um exemplo assim: muitas pessoas que estão ali no campo, elas brincam assim, os caras do ar condicionado. Então, essa é uma expressão para muitas pessoas que ficam no ar-condicionado e que não vão até o campo perguntar. E aí, para isso, eu dou um exemplo bem esdrúxulo, que obviamente aqui, acho que a maioria dos teus ouvintes aqui da audiência já sabe, que é aquele case da pasta de dente, né? Que desenvolveu tecnologias para não tomar processo, e aí tinha lá um cara no chão da fábrica, no operacional, né, com um ventilador que expulsava a pasta de dente, né, e resolveu. Ou então aquela, quando na Guerra Fria, os Estados Unidos pagou sei lá quantos milhões com a tecnologia de uma caneta que escrevia no espaço, depois foi descobrir que a Rússia usava lápis grafite. Então, assim, muitas vezes essa falta de diálogo leva a um custo maior. Quantas e quantas vezes, por exemplo, eu já vi trave imóvel. Vou dar um exemplo bem banal, tá? Uma trave imóvel hoje, Bruno, ela custa na faixa de 10 a 15 mil reais, uma boa, tá? Cara, tem erros que você gasta numa trave imóvel, assim, 15, 20 mil, você pode gastar 5, entendeu? Então, vou dar um exemplo assim, outros exemplos esdrúxulos, tá? A gente vai gastar agora com o replantio do nosso CT, foi orçado 150 a 200 mil reais, tá? A gente conseguiu gastar 40 mil reais, a gente conseguiu economizar 100 mil no replantio. Pelo simples fato da gente alterar os desenhos dos campos junto à comissão técnica. Entende? Então, a gente economizou 100 mil. Vou dar mais um exemplo prático. Os CTs, eles são distantes do estádio. Então, para a gente ir até o CT, todo dia a gente tem que entrar no ônibus, ir até o CT, terminar o treino, voltar para o ônibus. Então, você tem as parcerias com o ônibus. A gente sentou junto e a gente economizou 200 mil reais por ano por uma decisão de enxugar uma van que levava a comissão técnica, entendeu? Então, assim, aonde que impacta? Né? No diálogo das cabeças da gestão técnica com as cabeças das gestões estratégicas dentro dos clubes. Então, e eu estou falando de 5 mil, 10 mil, 40 mil, 200 mil, mas quem gere um clube sabe que é o pouco
frequente e intenso que te gera um montante maior. Então, voltando e respondendo a tua pergunta, né, impacta diretamente a gestão técnica, uma boa governança corporativa que te dá a possibilidade de fazer boas janelas, contratar bons profissionais, criar boas estruturas, né, e tudo mais. Mas impacta na outra mão também diretamente quando os gestores técnicos conseguem dialogar, persuadir e trazer também em números os impactos de decisões dentro do campo, desde estrutura, materiais, tecnologia, capacitações de pessoas e metodologias de treino, que vão repercutir depois em possíveis vendas para dentro do clube. Então, eu diria que o gargalo está, a distância entre as lideranças precisa ser encurtada e você não precisa de grandes reuniões. Você só precisa colocar de maneira fluida no seu cotidiano espaços de diálogo, conversa. Desculpa até me alongar, eu até vou trazer um exemplo que é muito legal do livro, The Culture Code, né? Ele tem um exemplo sensacional, que é o exemplo do café. Ele fala o seguinte, olha, que foi feita uma pesquisa numa empresa, né, e você tem aquele quadradão empresarial cheio de computadores, né, aquelas mesas com os computadores. E aí eles colocaram o café numa quina número 1, num corner número 1 ali. E eles perceberam que as pessoas que ficavam próximas ao café recebiam mais convites por e-mail e WhatsApp a happy hours, festas de bebê, chás de bebês, aniversários, casamentos. E eles perceberam que a pessoa do corner oposto recebia poucos convites. Passado um tempo, eles tiraram o café do corner 1 e botaram no corner 4. E começaram a perceber que mudou de novo aquele sociograma e os convites. Ou seja, se o café impacta, né, na jornada das pessoas, porque a levantada para ir tomar um café, você passa, oi, e aí, fulano, como está a esposa? E aí, vai nascer? E aí você vai criando relações que geram convites, geram empatias, geram, enfim, outras coisas mais, né? Você mudar o café já impacta isso. Quanto mais você pensar que aproximar fisicamente num centro de treinamento, colocar estrategicamente em salas próximas, criar ambientes de espaços de fala que você tem entre as lideranças, você vai encurtar esse caminho, entendeu? Você vai encurtar esse caminho. Então, para mim, passa muito por isso. Ter você gestores técnicos em mesmas mesas e salas de gestores estratégicos. Eu acho que essa é uma das minhas maiores soluções para dentro de impacto maior.